Eu quero ser usada. Eu profetizo. Eu quero ser usada. Muito bem, esse é o programa Vitória em Cristo para você. Eu sou seu irmão pastor Jorge Dantas e eu quero ministrar ao teu coração uma palavra que certamente Deus vai falar ao teu coração. Você que está nos assistindo, independente do seu credo religioso, eu me dirijo a você dizendo que o Senhor nosso Deus, Ele tem interesse em te abençoar. O maior interessado que tudo vá bem nas nossas vidas é o Senhor nosso Deus, porque é o nome dEle que será glorificado. No capítulo de número 4 e o versículo de número 7 da segunda carta de Paulo aos crentes em Corintos, a palavra do Senhor nos fala acerca do ministério de Paulo. Paulo, ele escreve a sua segunda carta aos crentes em Corintos dizendo, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo, ele nos adverte dizendo que nós temos um tesouro dentro de nós. Um tesouro dentro de nós. Quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado, eu fiquei feliz. Porque Paulo não disse, eu tenho. Paulo não disse, você tem. Paulo disse, temos. A palavra temos está conjugada na primeira pessoa do plural, ou seja, todos que servem ao Senhor Jesus Cristo têm esse tesouro dentro de você. Temos, porém, este tesouro. Temos, plural. Este, pronome demonstrativo, tesouro, singular, em vasos, que está no plural, de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu questionei o texto, perguntando como é que podemos ter um tesouro dentro de vários vasos ao mesmo tempo. Mas a Bíblia não é parasita, a Bíblia é cronológica, por só se explica. E quando eu leio o que Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz, na casa do Senhor, existem vários tipos de vasos. Ouro, prata, madeira e barro. E o melhor vaso que está na casa do Senhor não é o de ouro, não é o de prata, não é o de madeira, mas é o de barro. Porque o oleiro quebra e faz outro a hora em que ele quer. Por isso, Paulo diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Paulo está dizendo, você, eu, nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor. E o oleiro quebra e faz outro a hora que ele quer. Por isso que nós não podemos ficar questionando o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que nós questionamos a Deus, o porquê disso ou daquilo, nós certamente vamos perder, porque com Deus ninguém vence uma batalha, uma peleja. Ninguém vence do Senhor. Sempre perdemos para Ele. Por isso, é melhor aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita.
Então Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados irmãos, eu então questionei o texto. Como podemos ter um tesouro dentro de vários vasos ao mesmo tempo? Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17, ele diz: ao único Deus, invisível, imortal, porém real, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. Ou seja, nós não servimos a vários deuses com D minúsculo, deuses mitológicos que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, nariz e não cheira, pés e não anda, mãos e não apalpa, som nenhum sai da sua garganta. Não é esse Deus que nós servimos. O nosso Deus, a Bíblia diz lá em Cantares de Salomão, que ele tem pés e vem saltando sobre os montes. Isaías, capítulo de número 59, e o versículo de número 2, a Bíblia diz: a mão de Deus não está encolhida para que não salve, os seus ouvidos não estão agravados para que não ouça, mas os vossos pecados é quem faz separação entre vós e Deus. Ou seja, a mão de Deus sempre está estendida para nos abençoar. Os seus ouvidos sempre estão atentos a nos ouvir. Precisa nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter a Deus, para que as nossas orações sejam atendidas pelo Senhor. Amados, e Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então eu pergunto para o Senhor nosso Deus, o porquê que Deus ele nos fez de barro, sendo que Deus é o dono do ouro e o dono da prata? Por que que ele pegou algo desprezível, algo que não tem valor, que as pessoas pisam, para que ele nos faça, para que ele nos fizesse? Então Deus ele fala comigo dizendo: barro nas minhas mãos vale mais do que ouro nas mãos do diabo. O diabo ele pega o ser humano que está na elite da sociedade e lança nas drogas, lança na sarjeta, coloca na prostituição, tira a moral, o caráter desta pessoa, lançando no mundo da promiscuidade. Deus não. Deus ele pega as pessoas que estão no mundo da promiscuidade, que não tem valor, que não tem moral na sociedade, e coloca sentado entre os príncipes. Deus ele pega o barro e faz ouro, o diabo ele pega ouro e faz barro. Esta é a mudança de Deus em nossas vidas. Querido, não importa a situação que você está vivendo, você que está me assistindo agora, não importa o momento que você está vivendo, eu trago uma palavra profética da parte de Deus ao teu coração. Deus, ele vai mudar a tua história para a glória do Senhor Jesus Cristo. Acredite nisso. Não queira você se entregar às drogas, não queira você se entregar à prostituição, ao crime, ao homossexualismo. Não faça isso. Deus ele pode mudar a tua história para a glória do Senhor Jesus. Amados, Paulo ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Paulo usou uma linguagem chamada de antropologia, cultura local. Os cidadãos de Corinto, eles tinham por costume pegar os seus tesouros e depositar em vasos de barro, porque os ladrões, adentrando as residências, eles olhavam para o vaso de prata, de ouro, de cristal, e levavam embora porque tinha valor aos seus olhos. Mas, olhando para o vaso de barro, nenhum valor eles viam naquele vaso de barro. Então eles passavam de longe, passavam de largo, deixando o vaso de barro.
Mal sabiam eles que era dentro dos vasos de barro que estava os tesouros excelentes, estava a excelência daqueles homens. Queridos e queridas de Deus, muitas das vezes as pessoas nos desprezam porque servimos ao Senhor. E alguns crentes desprovidos do conhecimento da palavra de Deus, eles se entristecem porque são desprezados, são excluídos de alguns meios. Ei, amigo, se alegre em Cristo, devote ao Senhor uma alegria maior, porque alguém te despreza, porque você não é da turma das drogas, você não é da turma da prostituição, você não é da turma da promiscuidade, você é da contramão da vida, você veio para fazer a diferença, por isso você é desprezado. Mas se alegre, porque enquanto as pessoas te desprezam, porque você é vaso de barro, dentro de você está a excelência de Deus, o tesouro de Deus, a graça de Deus, e por isso somos felizes em servir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso somos felizes em servir ao Senhor Jesus Cristo, ok? Nós vamos para os nossos comerciais e eu volto contigo na sequência para trazer mais uma parte dessa palavra ao teu coração. Eu profetizo em nome de Jesus. Quero ser usada por ti. Eu quero ter unção sobre mim para ministrar e me dar sem libertar. Para te louvar, amor, encher esse lugar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, para manifestar o teu poder. Peça ao Senhor, irmão. Usa-me, Senhor, derrama na tua vontade. Eu profetizo a cura na tua vida, eu profetizo. Eu não instituí, eu profetizo. Em nome de Jesus, eu profetizo. Somos totalmente possível, eu profetizo. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Eu quero ser. É isso aí, o apóstolo Paulo, ele diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Isaías capítulo 45, versículo 9, a Bíblia diz, ai daquele que contende com seu Criador, porque caco em meio a outros cacos, somos na obra do Senhor. Ai daquele que contende com seu Criador, porque caco em meio a outros cacos, somos na obra do Senhor. Meu amigo, você que está me ouvindo aí, achando que você é poderoso, é poderosa, porque você tem uma condição financeira elevada, você acha que é melhor que os outros, porque você tem um linguajar polido, você é um poliglota, um psicolinguista, um erudito, você tem vários cursos superior, e por isso você se acha superior aos demais. Amigo, da mesma maneira que aquele que mora na sarjeta depende de Deus, você também depende. O teu Deus não pode ser o teu dinheiro, o teu Deus não pode ser o seu diploma. Tem pessoas que estão morando nas ruas, tem pessoas que estão comendo lixo, e são pessoas formadas, pessoas que têm diplomas, mas os seus diplomas não foram autossuficientes para impedir eles morar na rua, para impedir eles catar lixo, para impedir eles estar em casa de recuperação. Mas eu conheço pessoas que não têm dinheiro,
que não sabe falar, não tem um linguajar polido, porém estão abençoados por Deus, porque eles dependeram do Senhor, eles confiaram no Senhor, e Deus lhe abençoou, Deus lhe guardou. A Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Meu amigo, minha amiga, se Deus não te guardar, não vai ser a cerca elétrica que vai te proteger, não vai ser o seu cão guarda que vai te proteger, não vai ser os seus seguranças que vai te proteger. Confia no Senhor, busca nele. Ai daquele, a palavra ai significa coitado, é uma interjeição linguística. A palavra ai é uma interjeição linguística, significa coitado, miserável, louco, doido, daquele que contende com o Senhor. Amados, eu já ouvi algumas pessoas dizer: imprensa Deus na parede, exige de Deus a sua bênção. Ah, meu irmão, eu não sei que Deus é que eles servem, porque a Bíblia diz que o globo céus é a cadeira de Jeová sentado. Isaías 40, 22. E o tapete dos seus pés é o globo terra. O globo céus é a cadeira de Jeová, e o globo terra é o tapete dos seus pés. Isaías capítulo 40, e versículo 12, a Bíblia diz: quem é que mediu as águas na concha da sua mão? Todas as águas estão medidas na concha da mão de Deus. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa: os 4 oceanos, os 24 mares, todas as águas de tanque, lagoa, açude, riacho, rio, foram medidas na concha da mão de Deus. O porquê que Deus ele teve esse cuidado? Para dizer: a minha mão é poderosa para lhe dar vitória. A minha mão é poderosa para te tirar do problema que você se encontra, do fundo do poço que você se encontra. Olha, querido, querida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não se entregue, não se renda, porque Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para te abençoar. Isaías 40, versículo 12, a Bíblia faz uma segunda pergunta dizendo: quem é que mediu a terra a palmo de mãos? Quem é que mediu a terra a palmo de mãos? Segundo os astrônomos, o cosmo é composto de aproximadamente 4 bilhões de anos-luz raio por 8 bilhões de anos-luz diâmetro. E tudo que nós estamos vendo, nós não conseguimos contemplar o infinito. E Deus disse: tudo isso aí eu medi apenas com um palmo. Oh, meu irmão, entenda uma coisa: esse Deus que tem essa mão grande é poderoso para te dar vitória. Nesse exato momento que você está desesperado, que você está desesperada, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, dizendo para você: não desista, não se renda, Deus vai mudar a tua história para a glória do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, Isaías 40, versículo 12, a terceira pergunta que o Senhor faz: quem pesou o pó moído da terra, os montes e os outeiros, em balanças de precisão? Amado, o monte mais alto, o Everest, está pesado por Deus. Sabe o que é que Deus está falando? O pó moído da terra, os montes, os outeiros, eu pesei tudo em balança de precisão. Tudo está no meu controle, nada fugiu do meu controle. Eu sei o problema que você está passando e vou te dar vitória. Confia no Senhor, confia no Senhor, que Deus mudará a tua história para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a última pergunta, no capítulo de número 40, versículo 13, o Senhor pergunta: quem é que lhe fez notório o caminho da ciência e da sabedoria? A quem tomou conselhos o Espírito de Deus? Meu amigo, minha amiga, o homem, por mais sábio que ele seja, ele depende de conselhos. O advogado precisa ser aconselhado, o médico, o juiz, o desembargador, o ministro, todos nós, pastores, precisamos ser aconselhados. Mas Deus, quando resolve dar vitória, Deus não pergunta ao arcanjo Miguel,
se ele pode dar vitória. Ele não pergunta a Gabriel se ele pode dar vitória, aos 24 anciões, aos 4 seres viventes, a miríades de anjos, números incontáveis. Não, ele não pergunta. Ele levanta do trono, estende o cetro e diz: chegou o momento da tua vitória. E eu profetizo que Deus vai se levantar do trono para estender o cetro em favor da tua vida e te dar vitória, no nome do Senhor Jesus. Ei, segura mais um minuto, eu estou voltando logo após os comerciais para encerrar essa mensagem para o teu coração. Eu profetizo em nome de Jesus. Quero ser usada por ti. Eu quero ter unção sobre mim, para me dar e vida ser liberta, para te louvar e adorar esse lugar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, pra manifestar o teu poder. Peça ao Senhor, irmão. Usa-me, Senhor, derrama a tua unção. Eu preciso a cura na tua vida, eu profetizo. Eu profetizo e eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo, sou capaz de eu profetizo. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu quero ser. Queridos, entenda uma coisa. Isaías 64, versículo de número 8, a Bíblia diz o seguinte: Tu és o nosso Pai, e nós o barro, Tu és o oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Tu és o nosso Pai, e nós o barro, Tu és o oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Tantas pessoas depressivas, tantas pessoas definhando na vida, porque o diabo atingiu o seu psicológico, dizendo: você é a ovelha negra da família, você veio para pagar karmas dos seus antepassados, você veio para pagar o que os teus pais fizeram, o que os teus avós fizeram. Você é a ovelha negra da família, você é produto de uma gravidez indesejável, produto do preservativo que estourou, o anticoncepcional que não funcionou, você é produto aí de um erro de tabelinha. Meu irmão, minha irmã, isso tudo é engodo de Satanás, isso tudo é mentira de Satanás. A Bíblia diz, Isaías 64, 8, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, Tu és o oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Você quer saber quem você é? Obra das mãos de Deus. Você é obra das mãos de Deus. Alegra o teu coração, porque você é obra das mãos de Deus. Lembro-me que eu estava no Rio de Janeiro ministrando, e uma senhora me levou até a sua mansão, e ao chegar na sua mansão, ela me mostrou um quadro que havia sido feito pelas mãos de um grande pintor, e ela disse: essa obra é das mãos de fulano, vale 700 mil reais. E eu olhei para ela e falei: parabéns. Ela me levou em um outro quadro, me mostrou: essa daqui vale 1.200.000 reais, porque é obra das mãos. Eu falei: minha senhora, a senhora olhe para mim e saiba que eu sou obra das mãos de Deus. Vamos deixar de valorizar a criatura e vamos valorizar o Criador. Amados, por não saber, por não conhecer a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo diz: e o meu povo foram destruídos por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Querido, querida, eu fui lá na mansão que o Ronaldinho Gaúcho comprou por 25 milhões de reais.
E as mansões que estavam do lado da sua, supervalorizou porque ele foi morar ali. As mansões que valiam 10 milhões, passou a valer a 12 milhões. As que valiam 15, passou a valer 17, 18 milhões, porque o Ronaldinho Gaúcho foi morar ali. Meu amigo, minha amiga, saiba de uma coisa: se o Ronaldinho Gaúcho conseguiu supervalorizar um ambiente porque ele foi morar ali, a Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o templo de Deus é santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amigo, habitar é morar, habitar é residir. O Espírito de Deus habita em você que serve ao Senhor, ok? Por isso você é supervalorizado, supervalorizada, enquanto lá fora as jovens e os jovens desse mundo são maltratados por Satanás, o diabo cantando aí na boca de certas pessoas, só as cachorras e as jovens dançam, minha eguinha pocotó, e elas dançam. Amados, o diabo maltrata, o diabo escraviza, mas o Espírito de Deus nos trata diferente. Deus, ele nos chama de menina dos olhos dele, de sacerdócio real, embaixadores de Cristo, morada do Espírito Santo, pedras preciosas, ovelhas do seu aprisco. Eles nos chamam de noiva do Cordeiro. Por isso, alegra o teu coração e sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com felicidade no teu coração, ok? Esta é uma mensagem de Deus para a tua vida. Levante a tua cabeça, Deus é contigo, ok? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jorge Dantas, da comunidade Manancial Vitória em Cristo. Estamos na Avenida Antônio Veronese, número 730, na Vila Fátima. As nossas reuniões é terças, quintas e domingo. Eu convido você a estar comigo. Eu quero orar por você e repreender esse mal que está te destruindo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, Deus te abençoe poderosamente.